Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carol, você já deve me conhecer e hoje a gente vai conversar sobre banho em gatos. Se você tem um amigo gateiro, se você é gateiro, está precisando de algumas dicas, curte os nossos vídeos, compartilha, marca lá os seus amigos que precisam ver essas informações. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal para você receber tudo atualizado e todo o nosso conteúdo. E deixe as suas opiniões, as suas dúvidas, o que vocês quiserem conversar com a gente, escreva aí embaixo desse vídeo, tá bom? Hoje a gente vai falar então a respeito de banho. Esse é um assunto que as pessoas têm muita dúvida, que conversam bastante com a gente, especialmente na clínica veterinária, perguntando sobre: eu devo dar banho no meu gato? Não preciso dar banho? Mas o meu gato é peludo, como é que eu vou fazer tosa? De quanto em quanto tempo eu preciso fazer esses procedimentos? Tem muita dúvida sobre esse assunto. Então vamos conversar um pouquinho, vamos resolver aí algumas questões. De imediato, pessoal, eu já falo para vocês. Qual é a recomendação? Não dar banho no gato. Pois é, isso é o que a gente indica. Por que não dar banho no gato? Você com certeza já levou uma lambidinha do seu gato e percebeu que ele tem uma língua bastante áspera. Essa língua, se vocês derem uma olhadinha, abre lá a boquinha do seu gato, numa brincadeira ali, e observa a superfície da língua dele. Ela é cheia de pequenos espinhozinhos, que a gente chama de espículas. Essas espículas, esse formato de língua é justamente para que o animalzinho consiga fazer a sua limpeza, a sua autolimpeza. Então, naturalmente, o gato tem mecanismos para se limpar, para se lavar. Tanto que a gente fala do banho de gato. Mas o banho do gato é bastante eficiente. Então, se a gente pensa naturalmente, que é tudo que a gente sempre conversa, nos nossos encontros, é um animal que já consegue promover a limpeza da sua pelagem. Então, eu não preciso dar banho nesse animal. Quem tem gato sabe disso. Não são animais que ficam com cheiro na pelagem, por exemplo, como um cachorrinho, que toma chuva, depois fica fedido. Com gatos, dificilmente isso acontece. Mesmo aquele gatinho que sai à rua, ele tende a voltar para casa e se limpar antes de dormir, de fazer as suas atividades. Nesse contexto, ele consegue manter a sua higiene. Claro que tem algumas coisas que podem sair do padrão, tá? Mas esse seria o padrão esperado. Pensando nisso, a gente não precisa dar banho no nosso gatinho. Quando a gente fala de gato de pelo curto, esses gatos que a gente vê bastante andando por aí, a maioria dos gatos que a gente tem, os vira-latas também, que tem aquele pelo baixinho, curtinho, dificilmente esse gatinho vai precisar de banho. Não é preciso colocar na rotina isso, tá? Por mais que às vezes a pessoa fala, mas não vai tomar banho nunca, mas ele sobe na minha cama, sobe no sofá. A gente pode usar alguns artifícios, um lencinho umedecido, um paninho úmido, mas assim, não precisa. Observem a rotina do seu gato e você vai ver que ele mesmo dá conta de cuidar da pelagem dele e ficar sempre limpinho. A gente já falou também sobre o gato sair. Então, o que é o ideal? O gato sai, se suja e volta para casa, você vai querer dar um banho. Na verdade, o ideal é o seu gato não sair, certo? Vou puxar a orelha de vocês aí sempre que a gente falar desse assunto. Então, o seu gatinho domiciliado não vai ter grandes problemas para manter a sua higiene. Certo, mas Carol, a gente nunca vai ter problema com a limpeza? Será que o meu gatinho não vai falhar algum dia, não vai parar de se limpar? Na verdade, gente, isso é algo interessante para a gente observar, porque quando a gente percebe que o gato está com uma pelagem estranha, muito oleosa, queda de pelo, às vezes a gente pode ver ferida pela pele, ou mesmo aquele gatinho que está muito quietinho, que não está querendo se lamber e está deixando a desejar com os cuidados da pelagem dele, isso pode dizer para a gente que nós estamos com algum problema.
Então é o momento de você pegar o seu gatinho e levar no veterinário. A gente pode sim ter doenças, algumas doenças sistêmicas que fazem com que o gato pare de se limpar. A gente tem doenças dermatológicas também, que podem mudar um pouquinho aí a característica da pele, da pelagem e trazer alguns problemas como esses que eu citei, né? Então a queda de pelo, uma oleosidade, coceira, uma ferida. Nesses casos, a gente tem um problema. Então precisaremos resolver. Muitas vezes a gente precisa sim dar banho no gato para fazer um tratamento. Então aí nesse caso a gente chama aí de banho terapêutico. Então acontece, é bastante comum do veterinário prescrever um banho com um shampoo específico para tratar o problema do seu gatinho. Nesse caso, a gente precisa dar o banho, tá? Então uma dica que eu dou: por mais que esse animalzinho não tenha essa recomendação, a gente não sabe se um dia na vida dele ele vai precisar, por conta de um tratamento médico, ser submetido a um banho. Então, quando você tem lá aquele gatinho filhotinho, lembra da fase de socialização, quando ele ainda é bem novinho, talvez seja interessante você dar um banho nesse gatinho na sua casa. Mas por que eu vou fazer isso se na rotina dele eu não vou manter esse procedimento? Justamente para que ele não se sinta, para que ele tenha uma pequena experiência naquela fase em que ele precisa receber as informações, para quando você necessitar, se caso você necessitar, talvez não seja algo tão ruim para o seu gatinho, tá? Então lá o filhotinho, pode ser que a gente dê um banho em casa. Daqui a pouquinho eu vou falar para vocês como fazer isso de uma forma um pouco mais tranquila. E aí no futuro, na idade adulta, um animalzinho mais velho, se ele precisar de um tratamento com recomendação veterinária, nós vamos então necessitar dos banhos. Tá bom então, fora isso eu nunca vou dar banho no meu gato. E aqueles gatos de pelo longo, que precisam fazer tosa, que precisam de uma manutenção do pelo para não formar nó? Nesses casos a gente precisa também ter uma rotina. Esse animal vai precisar de um banho. Só que essa rotina, ela tem que ser espaçada, gente. Já me perguntaram se podia dar banho no gato uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, e não é essa a recomendação. Então, se você tem, por exemplo, um gato persa, né, ou mesmo um SRD que tenha uma pelagem bastante densa, que você necessite de cuidados com essa pelagem, o que é importante? A primeira coisa é você procurar um profissional especializado, que conheça gato, que maneje bem o gato, para que ele te oriente nos cuidados do dia a dia. Então a gente tem que escovar essa pelagem todos os dias. Lembra também de acostumar o seu filhotinho lá desde pequenininho, para que ele goste da escovação no futuro, tá? Tem gato que não gosta muito. Então a gente precisa habituar esse gato a ser escovado. Tem vários tipos de escova, tem luva, né, que você consegue ir passando e tirando o excesso de pelo. Mas eu sempre recomendo que você converse com um especialista para que ele veja o seu gatinho, né, a pelagem do seu animal, para que ele consiga te orientar da melhor forma, o melhor tipo de escova, e para que ele te mostre como você vai escovar. A gente consegue fazer isso também, mas nada como um profissional de estética, né, para falar da pelagem aí dos nossos gatos. Então, coloque isso na rotina. Por quê? Se eu deixo essa pelagem formar nó, lá na frente, esse profissional provavelmente não vai conseguir escovar o meu gato para retirar os nós. E aí a gente vai começar a falar de tosa, que é um assunto também bastante, como é que a gente pode dizer? Delicado, tá? Então, o segredo é dia a dia. Escovar diariamente para não deixar formar os nós, e tem alguns produtos que vocês podem utilizar aí na rotina para manter esse pelo saudável. De tempos em tempos, não vou dar um prazo específico, porque eu acho que isso vai do caso a caso, né? Vai do seu gato, da pelagem dele, mas em alguns prazos aí, talvez uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, provavelmente você vai ter que levar o seu gato
para tomar um banho e para fazer a tosa, né? A manutenção da pelagem. O que a gente recomenda também? Vai tosar o gato? Faça uma tosa na tesoura. Então, apare esse pelo, né? Deixa o pelo um pouquinho mais baixo, seu bichinho um pouquinho mais arredondado, talvez, mas só apara na tesoura. A gente percebe que muitas pessoas fazem tosa na máquina, né? Então, aquela tosa geral que nem se faz em cão, passa a máquina e tira toda a pelagem do gato. A gente tem alguns problemas associados a essa tosa. Primeiro é o procedimento em si. Se essa máquina, né, sem querer cortar a pele do seu animalzinho, você vai ver que a ferida que vai fazer ali é bem feia, bem complicada. Porque a pele do gato ela é diferente da nossa, ela é diferente do cão. Então, muitas vezes, quando a gente faz um corte nessa pele, ela se abre, tá? Então, a gente pode, de um pequeno acidente por conta da tosa, ter aí um problema muito maior. Então, o ideal é não tose o seu gato na máquina. Não tem necessidade. A não ser que você tenha uma recomendação veterinária, uma recomendação profissional por algum motivo específico, e aí isso tem que ser feito de novo por um profissional capacitado, com bastante tranquilidade na hora de manejar o seu animal. Mas sempre que for preciso, esqueça esse tipo de tosa e prefira só realmente aparar a pelagem do seu gatinho na tesoura. Ele vai ficar bonito, o pelo vai ficar saudável. Nessas questões de temperatura, né? Então, tá muito quente, ele vai sentir calor, eu preciso tosar. A gente não tem que tirar toda a pelagem do animal porque está calor, porque o pelo é uma proteção também. Então, muitas vezes, só abaixar um pouco esse pelo, tirar um excesso do subpelo aí com uma escovação, já é o suficiente para o seu animal ter um conforto térmico e ficar com esse pelo super saudável, tá bom, gente? A gente não pode associar isso, né? Tô com calor, vou tirar o pelo. Isso vale para cão também, tá? Certo, então vou levar o meu gato num pet shop. Vou levar em qualquer lugar, qualquer horário, qualquer dia. Na verdade, seria bacana a gente analisar alguns pontos. Quem são os bichinhos que mais frequentam os pet shops? São os cães. Então, por que é que você vai levar o seu gato para tomar um banho, que já é estressante para ele, num ambiente cheio de cães? É muito estresse, gente. Não precisa ser dessa forma. Então, o que eu recomendo? Precisa levar o gato para tomar banho ou para fazer a manutenção do pelo, né? A tosa, por exemplo. Agende horário, de preferência nos horários e dias em que o pet shop esteja mais vazio, que praticamente não tenham entrado cães naqueles horários, esteja tudo mais tranquilo, para que a experiência do seu animal seja um pouco melhor, para que ele não vá ficando cada vez mais traumatizado com isso e fique mais difícil da gente conseguir fazer, né, esse manejo que é necessário para alguns animais. Então, agende horários, né, procure dias mais vazios. Tem alguns lugares que fazem o dia do gato, ou pelo menos o período, né? Então, por exemplo, uma quarta-feira de manhã que não tem um volume de cães, eles acabam que não marcam banhos de cães e aí deixam os horários somente para os gatos. Procurem esses locais, né? Vamos tentar fazer a coisa da melhor forma possível. Legal. Então você procurou um lugar bacana, sabe que eles cuidam, né? Que eles manejam bem o felino, porque tem toda essa questão, né? De saber segurar, de saber manusear, de não fazer a coisa de uma forma muito bruta. Achou o lugar, marcou o horário direitinho, vai levar o seu gatinho para o procedimento. Bacana, é a melhor coisa que você pode fazer. E se você quiser dar o banho em casa? A gente pode dar, mas nesse caso dos animais que precisam de tosa, eu realmente não recomendo que você tente fazer isso em casa, tá? Por mais que nós sejamos adeptos do faça você mesmo, nesse caso, o ideal é você procurar um profissional. Dar o banho não é tão difícil, não precisa colocar o gato embaixo do chuveiro, né? Tenta colocar uma baciazinha ou uma banheirinha, segura o seu animal, vai jogando a água por cima dele devagar, uma água morna, ensaboa bem, cuidado sempre com a região do rostinho, então não deixa entrar água nos ouvidos,
Cuidado com o shampoo nos olhos. Use sempre produtos específicos, né? Então, compre o shampoo para gato, de preferência para o tipo de pele dele, né? Ou pelagem. A gente tem shampoos para pelagem branca, para pelos mais escuros, uma pelagem ou uma pele mais oleosa. Vocês também conseguem orientação para isso. Se tiverem dúvida, anota aí embaixo do vídeo que a gente ajuda vocês. Então, use o produto correto, nada de comprar shampoo de gente, tá? E faça com a maior tranquilidade. Use o chuveirinho, né, do chuveiro, que pode ser mais tranquilo. E lembra de sempre secar esse animal muito bem. Tá, às vezes essa é a maior dificuldade. O banho é tranquilo, o animal até fica bem, aceita. O problema é secar. Aí na nossa casa a gente não tem aqueles aparelhos mais potentes. E também para o gato, né, usar um soprador, por exemplo, pode ser muito agressivo, então a gente precisa do secador, só que o nosso secador de casa muitas vezes é muito fraco. Então você precisa avaliar isso, se você vai conseguir secar bem direitinho o seu gato. Você pode usar toalha, né? Passa uma toalha 1, 2, 3 vezes, pode deixar ele tomar um solzinho, mas sempre se certifica de que não ficou nenhuma área úmida, porque essas regiões de pelagem úmida podem trazer problemas depois. Então eu posso ter alergia, eu posso ter fungo, posso ter problemas associados. A gente acaba trazendo problemas de pele. E aí isso vai virando um círculo vicioso. Esse bichinho vai precisar de tratamento, de mais banhos, de mais medicação. Então secar muito bem é imprescindível. Se você consegue fazer isso em casa de uma forma mais tranquila, você pode até alternar os banhos no pet shop. Falando aí, né, desses gatos que têm a necessidade de banho. Não aquele vira-latinha de pelo curto, porque esse realmente não precisa. E aí você vai falar pra mim: ai, Carol, mas o meu gato não tem cheiro de nada. Ainda bem, né? Mas eu queria que ele ficasse perfumado, né? Queria que ele ficasse enfeitado. A gente precisa entender, pensar um pouquinho no nosso animal. Então, até que ponto vale, né, você ficar enfeitando seu gatinho, deixar ele enfeitado? Será que isso vai ser confortável? Provavelmente não. E a questão do cheiro, isso é um cuidado que a gente tem que ter para cães também, né? Porque nós gostamos de perfume e a nossa tendência é que a gente queira que esse animal tome o banho com produtos extremamente cheirosos, e aí depois do banho a gente ainda quer passar perfume e queremos um perfume de longa duração. Verdade ou mentira? Não é mentira, vocês falam isso pra gente. Só que é incômodo para o animal esse tipo de cheiro, porque não é o cheiro dele, né? Não é o cheiro característico. Cada gatinho tem o seu odor próprio, cada cachorrinho tem o seu odor próprio. Então, quando a gente começa a utilizar perfumes e coisas muito fortes, a gente tende a incomodar o nariz do nosso pet. Sem falar que tenho certeza que você que quer esse perfume de longa duração, que deu o banho na sua casa, já passou por isso. O gato acabou de tomar banho, ele tá limpinho, cheirosinho, ele vai passar 1h30 se lambendo, tirando tudo que você colocou. Verdade ou mentira? Isso é o natural, tá? Então ele vai tentar justamente lamber toda essa pelagem para tirar esse cheiro que não é característico dele. Então, nesse caso, eu recomendo que a gente pense mais no conforto, no bem-estar do nosso animal, até porque ele vai te frustrar nesse sentido. Então, não use nada muito cheiroso, muito perfumado. De novo, eu quero fazer uma rotina aí, um manejo do dia a dia, limpar a patinha do meu gato, porque ele entrar na caixinha de areia e depois ele vai subir no meu travesseiro. Tudo bem, a gente entende, né, esse tipo de cuidado, mas pense sempre em usar um lenço umedecido. A gente tem lenços umedecidos veterinários, inclusive, porque eles têm uma base diferente dos nossos lenços. Pode usar com cautela, sem exagero, para evitar uma dermatite, uma alergia no caso, né? E lembre sempre dessas regiões úmidas. Então, pezinho úmido, pelagem úmida, posso ter fungo, posso ter problemas de pele.
Se você tomar esses cuidados, né, e pensar nessas questões que a gente conversou, dificilmente você vai ter problema na hora do banho com o seu gatinho. Vai ser algo mais tranquilo, né? Vai ser um momento prazeroso. Tem animais que gostam de água, né? A gente já até brincou uma vez, né? Lembra quando a gente falou dos mitos, né? Gato não gosta de água? Depende, né? Tem gatos que gostam mais, tem gatos que gostam menos. A gente percebe uma diferença entre raças, que é um tema bacana que a gente vai fazer um vídeo só disso, falando das características das raças. Então a gente tem alguns animais que gostam de água, só que não necessariamente eles gostam do processo do banho. Então isso a gente precisa diferenciar. Mas um animalzinho que simpatize com a água pode ter esses momentos de uma forma muito prazerosa. E aquele que não gosta, devagarzinho a gente precisa ir estimulando. Mas faça isso realmente só quando houver necessidade. Se o seu gatinho está com a pele saudável, liberado pelo veterinário, não tem um pelo que necessite desses cuidados todos, não precisa dar banho, tá? Ajude ele na rotina. Mesmo um gato de pelo curto, é legal a gente escovar, sim. Pode escovar diariamente, você vai tirar o excesso de pelo morto, vai ficar menos pelo caído pela sua casa, então é um manejo bacana para a gente manter. Procura lá o profissional do pet, conta para ele, fala que você tem um gatinho de pelo curto e que você gostaria de fazer essa manutenção. Qual é o melhor tipo de escova que você vai usar? Com certeza ele vai te orientar direitinho. Se não, coloca aí, tira a dúvida, fala, Carol, não sei, qual é a melhor escova? E a gente vai responder para você. Certo, gente? Acho que eu falei, né, o principal a respeito de banho, as principais dúvidas que a maioria das pessoas tem, que perguntam pra gente. Pense sempre no seu gatinho, no bem-estar dele. A gente precisa, às vezes, deixar um pouquinho a nossa vontade, aquilo que a gente gosta, pensando no bem-estar do nosso animal. Ele tá saudável, ele tá limpo, não tem necessidade da gente ficar perfumando aí esse gatinho. Combinado? Qualquer dúvida, qualquer sugestão, se vocês quiserem sugerir temas de vídeos pra gente conversar, escreva tudo no nosso canal, se inscreva lá, não esqueça para você não perder tudo que a gente posta. Curta, compartilhe, marque os seus amigos e a gente se vê no próximo vídeo.